Não, é justamente ele, e que para mim foi um impacto, porque quando eu comecei a desenvolver, tá, lá no Templo de Oxóssi, e com muita ajuda também do caboclo da minha avó, que sempre cuidou da gente em casa, esse caboclo se fez cada vez mais presente na minha vida, esse boiadeiro da Campina. Sabe, muito presente mesmo. Ou seja, nesse momento que você se encontrou morto, olha que interessante. Você gritava que estava entre vários índios, Isso. todo coberto de folhas, e um deles era o boiadeiro da Campina. E o que é interessante, mais interessante ainda, Leandro, é que isso certamente era uma medicina. A gente pode acompanhar com templos, por exemplo, como Tupiara, tem um que é aqui, que eu esqueci o nome, que também que é próximo ao Parque Shopping. Alguns locais, como também tem outro afiliado que já foi convidado a nos dar entrevista, que fazem cirurgias espirituais e curas. Alguns com médicos e outros, lógico, com a pagelança. Por que não com a pagelança? E aí, pelo que eu vejo, foi uma cerimônia feita de pagelança para poder curar o seu corpo espiritual e, quiçá, o seu corpo físico, a ponto de você ter a possibilidade de se reconectar ao corpo e estar vivenciando tudo que tu está vivendo. Incrível, cara. Parabéns, tá? Eu queria saber, cara, fora isso, já que pelo visto tem uma egrégora espiritual bem completa dentro da Umbanda, como que você caiu de paraquedas no orixá? Porque tem muita gente da Umbanda, por exemplo, que é reticente com a religião de orixá, com candomblé. Quem te trouxe? Como você chegou à religião de orixá? Bom, a religião de orixá, eu fiquei um bom tempo na Umbanda, né, lá no Templo do Oxóssi. Só que chegou um ponto que aconteceu muitas coisas as quais eu não entendia. Que aí entra um pouco da parte mais assim, pessoal, porque das coisas que eu passava na rua, tinha algumas perturbações que não me deixavam ficar em casa. Eu ia para a rua, falava com a minha mãe, vou ali, esse ali durava 3, 4 dias, né? Por algumas atribuições familiares. E o tempo que eu ficava na rua, eu olhava assim, dormia em qualquer lugar. Eu cheguei ao ponto da minha vida que, para eu não passar fome, eu comia ebó. Foi uma época, eu morava em Auma. Qual é teu santo mesmo? Exu. Eita. Eu morava... Ebó deve te deixado forte, cara. Eu morava em Auma e eu parava na pracinha de Auma, esperava o pessoal vir, arrear despacho, ebó. Quantas vezes eu comia a bolinha de farinha, que só tirava aquele carvãozinho do meio. Eu comia ebó, despacho. Quantas vezes eu comia axé. Até ebó de limpeza dos outros, né? Isso, eu tava comendo. Mas a nossa religião africana, ela é incrível, cara. Porque existe para essas oferências ebós até uma explicação dentro até o caminho que os negros faziam para o próprio quilombo. O ebó também serviu de alimento para muita gente. Nesse caso aí, ele acaba não surgindo no inferno, a gente não, muito pelo contrário. E ainda mais esse cara sendo filho de Exu, né, cara? É melhor ainda. Aí, através de conhecidos, né, já com uma certa idade, eu fui para o Axé de Angola, me iniciei, e depois de alguns anos eu vim para Laquetu, desde 2008, aonde que eu estou até hoje. E vou dizer uma coisa, a pior coisa que existe no mundo é quando nós não conhecemos a nossa essência. Até uma coisa particular, num momento da minha vida, a qual eu não conhecia ainda orixá totalmente, né? Porque, infelizmente, hoje em dia as pessoas têm um certo preconceito quando se trata do orixá Exu, justamente por não conhecer a essência. A gente sabe, o primeiro Exu foi uma casa de Tumbajuçara. No Brasil não se havia o costume de iniciar Exu, talvez por não ter o conhecimento de como iniciar a divindade. Isso. A gente está numa pequena África, né? Bom. Justamente. Aí, o que acontece? Eu cheguei no templo e falei, Exu, se eu sou seu filho, eu sou quem me prove, porque eu não tenho que me provar nada. E Exu me provou. Numa época da minha vida muito difícil, Exu me provou. E eu dei a minha palavra para Exu. O Senhor provou para mim que o Senhor é digno de tudo. Então eu tenho que provar agora para o Senhor que eu vou ser digno do Senhor. E foi aí que começou toda a minha história dentro de orixá.
Leandro, não querendo te interromper, só para Sim. fazer um traço de analogia, dizem que o finado de Djalma de Lalu, porque eu não sou dessa época, foi iniciado para Oxóssi, mas quem rodou na cabeça dele foi o Exu, Sim. ainda porque não era se habitual se iniciar essa energia na cabeça de quem quer que seja. Ou seja, nesses casos, a gente não pode nem dizer que a pessoa que tem iniciado com outro santo e posteriormente tenha passado a cultuar Exu, que o próprio iniciador ou coisa do gênero tenha cometido um erro, porque era assim até então uma questão de costume, né? E se encontrar com Exu para você, acho que foi uma maravilha, né, cara? Foi. E Exu é um mistério. É o senhor do mistério. Não tem como dizer que não. Tanto é que ele atira a pedra, ele acerta o pássaro ontem com a pedra que ele atirou hoje. Eu tenho mania de dizer que meu pai Exu é o senhor do impossível. E é. De verdade. E é. Ana Barreto falou aqui. O que chamamos de despacho, vulgarmente, é o que alimentava os escravos que fugiam para os quilombos. Justamente, é fator histórico. Bom, a gente sabendo, né, que tudo é energia. Por exemplo, essa mesa aqui, a gente acha que está encostando nela, mas na verdade são as nossas moléculas, nossos átomos estão repelindo ela eletricamente, por isso que não se passa, que não se transpassa. Tudo então se torna energia. Se você queimar aqui, existe uma reação química que vai deixar de existir, vai se converter em calor, enfim, que sabe. Eu queria saber, Leandro, se você energeticamente, espiritualmente, depois desse fenômeno que aconteceu contigo, esse desdobramento que teve contigo, da experiência de quase morte, continua até hoje dando seus passeios fora do corpo, indo visitar esse pessoal, como o Flávio, por exemplo, que um belo dia dormiu e impediu alguém de suicidar, e a pessoa foi lá e deu esse testemunho na igreja e deve ter se chamado de demônio, porque anjo acho que não foi, não. Existe Mas algo similar que acontece contigo? Olha só, de passeio, não. Porém, tem uma coisa muito interessante que acontece, que se eu for, como já aconteceu, e me deixou até numa saia justa, eu em barracão de amigos, ou casa de uma pessoa que faleceu, a pessoa vem falar comigo. Um caso muito interessante. Em um momento da minha vida lá atrás, que eu estava num relacionamento, a minha ex-sogra, ela faleceu nos meus braços. Literalmente. Faleceu nos meus braços e 3, 4 dias depois, eu dormindo na casa, né, na casa dela, ela veio para falar comigo. E foi algo assim. A minha pressão subiu, eu escutava meu coração no ouvido, porque quando ela veio falar comigo, eu tentava desviar os olhos dela e ela me puxava, sabe? Como se fosse uma agressão, mas eu percebia que aquilo, depois eu vim procurar saber o que era simplesmente o espírito que ele leva um tempo para ele aceitar a realidade e não mais fazer parte desse plano. Então, o que estava acontecendo com ela era justamente isso. Por ela ter falecido nos meus braços, que nós temos, vamos botar assim, fosse uma ligação indiretamente, então ela queria passar para mim, para que a filha dela, as netas, ficasse tranquila, mas ela, pelo puro espírito, ainda está passando naquela parte evolutiva, então ela não conseguia se expressar da forma. Não estava preparada para a comunicação, no caso. Para mim foi uma experiência muito complicada. Isso é bem legal, porque dentro daquele filme Divaldo, né? Algumas pessoas conhecem. Divaldo foi um grande homem. Também eu gosto. O irmão do Divaldo criança. O irmão gostava tanto dele, o irmão que morreu gostava tanto do Divaldo, que ele, desde ajudar, ele obsediava, né? É onde o Divaldo, naquele momento da infância, ele parou de andar, teve problema nas pernas, onde eles fizeram um tipo de limpeza, né, de purificação para afastar e dar caminho àquele gum, aquele espírito, né? E é bem o que você está falando. Rapaz, eu gostava mais de Divaldo ainda, mas tu sabe que ele foi explicar o que eram os orixás, rapaz? Ele falou que são espíritos simples da natureza que um dia se tornarão seres humanos e nós já estaremos como anjos. Aí eu falei, porra, Divaldo, que mancada. Eu até aceitava. Eu aceitava o Divaldo ser bolsonarista, mas isso foi muito forte para mim. Foi muito falar que os nossos deuses são espíritos simples. Não, aceitava. Eu aceito você. Você não é bolsonarista, não? Ó, e outra coisa, Gil, uma coisa também muito interessante a ser falada, que existem dívidas.
Por exemplo, às vezes o homem morre e a esposa morre logo depois. Isso também aconteceu comigo. Meu falecido padrasto, que Deus o tenha, nós tínhamos uma vida meio que atribulada. E quando ele faleceu, eu passei anos e anos tendo um problema com o espírito dele, que só Meu Deus. acabou quando eu fui numa igreja, acendi uma vela, me indicaram acender uma vela no Cruzeiro das Almas, botar o nome dele numa missa, mas não assistir. No dado momento, foi até na igreja Nossa Senhora Aparecida, no Caxambi. Quando eu fui, me deu aquela intuição, eu fui no Cruzeiro das Almas e chamei ele por 3 vezes. Ele veio e eu falei com ele, fulano, eu quero te perdoar por tudo que você me fez. Como eu quero te pedir perdão por alguma coisa que eu tenha feito a você. Você acredita que eu escutei ele chorando, ele me abraçando, chorando. O meu rosto parecia que eu estava sendo sugado. Eu fui como se fosse sugado mesmo. Desde esse momento em diante, ele foi embora e eu nunca mais senti a presença dele em nada. Agora uma pergunta para descontrair. A primeira vez que tu viu o espírito na tua frente, não deu uma borrada não, velho? Não. Deu não? Não. Porque já viu, tem até nas redes sociais, o quê? Ah, trancar a rua, tá bom, pensei que era uma barata. Já tá acostumado. Principalmente filho de Ogum, sabe? Filho de Ogum que é brabo. Filho de Ogum é corajoso pra isso, cara. Corre, rapaz, corre. Pra isso aí eu sou tão o bicho medroso, povo de Ogum, né? Eu tenho medo de outras coisas, Flávio. Por exemplo, tiroteio já me dá um medo. Eu tenho medo de raio, por exemplo. Pergunta. Não. Diante de tudo isso que aconteceu na tua vida, você se considera portador de uma missão especial? Não considero. Isso. Ser útil, que é algo muito interessante, me incomoda e eu sinto um pesar quando eu não consigo ser útil para alguém. Sabe? É uma coisa muito, me dá uma tristeza de dentro. Eu tenho vontade de chorar. Isso você faz como? Quando as pessoas precisam, ou através, se for de um lado espiritual, como já saí da minha casa, como já fiz por ser médio de transporte quando era da Umbanda, tá? De eu ir ajudar uma pessoa, de eu ir para a rua catar uma folha, ou fazer alguma coisa para tirar aquele peso daquela pessoa ali, de alguma forma, ou usando a intuição, ou usando os ensinamentos, coisas que eu sei. Então, eu acho que a minha missão é justamente essa, né? Ser útil espiritualmente para as pessoas. Porque não há dúvida que você carrega um dom muito especial, né? Essa relação próxima, né, com os espíritos, de diálogo, de ver, e deles falarem contigo é algo fenomenal. Então, eu acredito que você cumpra muito esse papel de ser uma ponte, né, entre o espírito que quer se comunicar com aquela família que precisa ser confortada, que precisa de uma palavra de apoio. E às vezes rola até uma questão, às vezes, de uma saia justa, como aconteceu uma amiga minha tinha perdido a mãe dela, há pouco tempo, e ela começou comigo pelo WhatsApp. Aí eu cantei uma música, ela falou assim, poxa, essa música que minha mãe cantava para mim. Eu falei, pô, tua mãe era assim. Pô, você tem um cordão dela, por que você não deixou quando ela foi, vocês enterraram ela? Ela começou aos prantos. E isso foi uma coisa que me tocou bastante, entendeu? Por quê? A mãe dela apareceu na minha frente ali, e eu falei com ela, pô, tua mãe tem um vestido assim? Ela tem. Ela foi enterrada com ele. Ele trabalharia bem com o artifício da bóveda espiritual que você tem com as missas espirituais do culto cubano. Isso aí que eu tô pedindo para você falar mais perto do microfone quando for falar, tá? Ok.